vai entender um pouquinho sobre o temperamento, né? O que é o temperamento? Que é o presente de Deus para você. A índole é, na verdade, algo que você recebeu dos seus pais no momento em que você foi gerado. E o temperamento? O temperamento é o presente de Deus para você. E como que nós podemos conhecer qual é o temperamento? Olha só que interessante. São 5, assim como a leitura corporal, né, que é sanguíneo, fleumático e assim por diante, e nós vamos buscar entender quem é o sanguíneo agora. E é muito interessante falar sobre isso. O temperamento é o que torna uma pessoa única. Através desse conhecimento, você pode tomar a decisão de potencializar os seus pontos fortes e diminuir os seus pontos fracos. Então, nós vamos entender quem é o sanguíneo. O sanguíneo, ele é parecido um pouquinho com o oral. Por quê? Porque ele é aquela pessoa alegrão, sorridente, amigo de todo mundo, elogia todos, consegue fazer todos se sentirem super bem, ou seja, muito parecido com oral. Eu até digo que eu sou sanguínea e eu também sou oral. Entendeu? Então, assim, é muito parecido. É aquela pessoa que faz todo mundo se sentir bem, que onde chega é aquele sorriso no rosto e elogia todo mundo. Maísa Ribeiro até fala, né, que vamos supor que um homem, que ele é sanguíneo, então ele vai chegar, ele vai estar elogiando todas as mulheres e as mulheres vão achar que ele tá afim dela, mas na verdade ele não tá, entendeu? Então, assim, aquela pessoa é bem falante e gosta de abraçar, de beijar, o sentimento dele é a flor da pele. Então, assim, é aquela pessoa mesmo que ilumina o ambiente aonde ele chega. Se precisar de alguém para animar o ambiente, pode chamar o sanguíneo, porque como ele é alegre, como ele é falante, gosta de falar, então, assim, ele vai conquistar todo mundo, vai deixar todo mundo feliz e tudo mais. É aquele motivador, né? Então, assim, só que ele é motivado por novidades. Então, vamos supor que vai ter uma festa e aí foi ele que planejou tudo, ele que convidou todo mundo, ele que fez de tudo para que aquela festa acontecesse. Só que como ele é movido por novidade, muitas das vezes no dia da festa ele não vai estar lá. Depois, quando as pessoas procurarem por ele e for tentar falar com ele, ele vai dizer: não, depois você me conta como foi, porque o sanguíneo ele é movido por novidade. É uma pessoa também relaxada, né? As coisas dele é tudo bagunçado, caderno bagunçado, a Bíblia cheia de olheira. Ai, meu Deus, quando eu rio, porque assim, minha Bíblia é toda cheia de olheira. Mas assim, eu não sou muito bagunçada, não, eu não gosto muito de bagunça. Mas eu tenho esse lado, né, do sanguíneo, de ser sorridente, de fazer a amizade com todo mundo com facilidade. Aí agora a parte que realmente acontece comigo, né? Ou seja, que esquece a Bíblia, às vezes nem leva para a igreja, e quando leva acaba esquecendo lá. Eu sempre faço isso, sempre isso acontece comigo, e nem sabe onde colocou. E às vezes nem vem com ela, não foi o que eu falei. Então, assim, o sanguíneo é aquela pessoa muito esquecida, e eu sou exageradamente esquecida. Todas as vezes que eu vou pregar, eu sempre esqueço a minha Bíblia no púlpito. Então, assim, esse é o sanguíneo. Ele é alegre, sorridente, ele agrada todo mundo, mas também é aquela pessoa bagunçada, muitas das vezes. Assim, eu só leio o livro se for para poder riscar embaixo as partes que mais me tocam, porque para mim ler um livro e não anotar o que foi que eu, né, ou seja, o que eu entendi, o que me tocou, então não vale. Então, assim, o sanguíneo é aquela pessoa bem humorada. É claro que é um presente de Deus, mas o lado bom, né? Porque também tem esse lado ruim. Ou seja, ele também ama estar na rua, então, assim, é tão interessante que Maísa Ribeiro, ela disse que ele já deixa o sapato virado para a rua. Então, ele entra dentro de casa e já deixa o sapato virado para a rua, porque ele não gosta de estar dentro de casa. Ele gosta sempre de estar saindo, de estar viajando. E assim, o quarto dele, né? O quarto dele é uma bagunça, agora eu lembrei de alguém. E vamos supor que a mãe dele vai lá tentar arrumar. O que ele vai, quando ele chegar, ele não vai encontrar nada. Então ele vai começar a brigar. Eu já vou dormir nesse tanto, então para que arrumar a cama? Então o sanguíneo é desse jeito, né? O sanguíneo é aquela pessoa que só tem. Outra coisa do sanguíneo é aquela pessoa que gasta seu dinheiro mesmo antes de receber, entendeu? Então, assim, é aquela pessoa que só tem R$ 500 no bolso e gasta 1.000. Então, gasta o dobro. Aquela pessoa exageradamente. Pensa alto, é aquela pessoa de visão, né? Mas é descontrolado financeiramente.
e se tem algo para receber, gasta antes, que foi o que eu acabei de falar. Então, assim, se a pessoa é sanguínea, né, no meu caso também, a gente tem que realmente se policiar, porque assim, a gente acaba gastando mesmo. Então, temos que estudar mais sobre educação financeira para poder colocar os pés no chão, porque o sanguíneo é aquela pessoa impossível, né? Então, assim, ele tem um pouco, parece muito com o oral, e a gente tem que ter esse cuidado mesmo, até porque quando a gente está cheio de dívida é muito complicado. E as nossas emoções, elas vão ficar muito descontroladas, vai nos fazer mal. Então a gente tem que ter esse cuidado. Quando o sanguíneo tira 0 na prova, o que ele faz? Ele pega a prova, olha e diz, bolinha, bolinha, tudo ele leva na brincadeira, né? Ganhei uma bolinha! Ele vive desarrumado, cabelo bagunçado, é desleixado e procura para casar uma pessoa meiguinha para que ele cuide. Só que nesse lado não parece comigo, não, porque eu amo andar arrumada, né? Eu não gosto de sair de casa sem me arrumar. Mas assim, eu tenho muito do sanguíneo, eu sou um pouco sanguínea e um pouco oral, né? Mas assim, ele é essa pessoa, engraçada. Agora vamos lá para outra característica, né? Que é o colérico, que é totalmente ao contrário do sanguíneo. O colérico, ele parece mais um pouquinho assim nas características da leitura corporal com o psicopata. Eu coloquei às vezes 2 porque tem alguns que parecem, né? Por exemplo, o sanguíneo ele é bem alegrão, só que o oral ele é aquela pessoa que uma hora ele tá alegre, outra hora ele tá triste, que é o meu caso, ou seja, tipo né, o sanguíneo com o melancólico. Só que hoje assim eu não tô tão melancólica não, graças a Deus eu pude mudar muita coisa na minha vida, mas eu era muito, muito mesmo. Então, assim, o colérico, ele é aquele todo certinho, ao contrário do sanguíneo, né? As coisas dele são feitas nos mínimos detalhes, tudo dele é organizado, veja se não é o contrário. Aquele que sabe tudo, até mais que a professora. Então, assim, só que assim, o problema do colérico é que para ele todo mundo é errado, todo mundo erra e que ele é o perfeitinho, né? Apesar que ele arruma tudo mesmo, ele não gosta de bagunça, ele faz as coisas nos mínimos detalhes. Abraço do Itabuna, do sul da Bahia, voltando ao trabalho. Ai, que bom! Eu também moro na Bahia. Pronto, Van Klebson, viu? Então vamos aqui. Se ele senta, o sanguíneo vai sentar na frente e fazer toda a bagunça, né? Ou no fundão e fazer toda a bagunça. Já o colérico, ele vai sentar na escola, ele vai sentar bem no meio da sala, ele vai anotar tudo, mas não é para aprender, é para saber onde a professora errou. Olha só, gente, o que ele faz, né? Pois o maior defeito dele é sempre olhar para os defeitos dos outros. Olha só que interessante. Se ele tira 0, o que é que o sanguíneo faz? Bolinha, bolinha, ganhei uma bolinha. Mas se ele tira 0 na escola, ele vai pegar a prova, dobrar milímetro por milímetro, e colocar no bolso e ainda olhar para a professora e dizer, professora burra, porque ele não é burro, ele não errou. Quem errou foi a professora, entendeu? Vou pedir revisão da nota, pois ele nunca erra. Então veja só a diferença. É aquela pessoa dominador que procura para casar uma pessoa frágil para que ele possa cuidar, né? Para que ele possa dominar, na verdade. É tão interessante que Maísa Ribeiro, ela fala sobre o colérico e aí ela conta um exemplo, né? Ela fala de um exemplo desse colérico que casou com uma mulher frágil. Então, assim, de início ele vai tirando todas as oportunidades, ele vai proibindo ela de trabalhar, proibindo ela de fazer as coisas, até de sair na rua, até de comprar para ela. Ele vai começar a dizer, ai, querida, você não precisa comprar suas roupas, porque eu vou comprar para você, a rua está muito violenta, então assim, olha só o jeito dele. E aí ela vai dizer, mas eu queria escolher as minhas roupas. Ele, não, você acha que eu vou escolher para você uma roupa feia? E aí, quando ele chega em casa, o que acontece? Os filhos que estão lá assistindo, todos eles vão desligar a televisão, vão correr, vão ficar tudo enfileiradinho, né? Por quê? Porque ele é aquela pessoa dominador mesmo, que manda, parece ser aquela pessoa bem ruim. E aí, o que acontece? Vamos supor que essa esposa,
ela pegou um dinheirinho, foi lá no mercado, comprou umas coisinhas e ele chegou, ela estava colocando um sabão dentro do armário. Ele viu, ateimou com ela que era queijo. Ela, não, meu amor, é sabão. Mas ele, não, é queijo, você não quer me dar, não sei o que, e faz aquela. Então ela vai lá, corta um pedaço e dá para ele. Ele come o sabão e ainda fala, tinha gosto de sabão, mas era queijo. Ele não admite que ele erra nunca, porque ele se acha o perfeito. Eu não sei se você conhece alguém assim, né? Que não admite que erra, ele sempre está certo. Quando ele é muito teimoso, né? Como eu já falei, ou seja, a esposa disse não é sabão, mas ele foi lá e comeu sabão dizendo que era queijo. O colérico nunca deve um centavo a ninguém, ao contrário do sanguíneo, que deve a todo mundo, né? Se deixar. Se você der para ele 10 reais, ele vai te devolver 20, pois eles são excelentes financistas, né? Olha que interessante. Então, muitas das vezes, para se complementar, tem que casar um colérico e um sanguíneo. Não sei se eles vão viver bem, porque eu acho que vão brigar todo o tempo, né? Mas para um controlar, ajudar o outro a colocar os pés no chão, senão já sabe o que vai acontecer. Agora vamos falar um pouquinho sobre o melancólico, né? Quem é o melancólico? Aqui eu coloquei que o melancólico ele tem um pouquinho do oral e um pouquinho do masoquista, que a gente vai ver no final essas características. Então, quem é o melancólico? O melancólico é aquela pessoa que só olha para o passado, que só vê coisas ruins, que é aquela pessoa chorona, né? Que acha que a culpa de todas as desgraças do mundo é dela. É aquela pessoa negativa que acha que nada de bom vai acontecer na sua vida. Isso aqui, eu já tive muito disso no meu passado, né? Antes de eu resolver os meus problemas emocionais, que eu era muito melancólica. Eu era exatamente essa descrição que tá falando aqui. Você tá entendendo? Então, ou seja, para o melancólico, o passado foi péssimo. Olha só que incrível. O presente está ruim e o futuro será terrível. É aquela pessoa mesmo bem melancólica mesmo, bem negativa mesmo, que não consegue ver que coisas boas podem acontecer. Não sei se você conhece alguém assim, mas com certeza essa pessoa, se for assim, ela está precisando realmente fazer terapia, ela precisa mudar esse estado, porque senão ela pode chegar a ficar doente, né? Entrar em depressão e tudo mais. Mas também ela é uma pessoa sonhadora, aquela que vive no mundo pensando, sabe? Eu sempre fui uma pessoa sonhadora. Eu sempre gostei de ficar no meu mundo pensativo. Na escola, quando o melancólico tira um zero, olha o que ele faz. Enquanto o sanguíneo está gritando, bolinha, bolinha, o colérico está chamando o FBI. O melancólico pega a prova, chora e diz: professor, eu vou me matar. A senhora ainda vai me amar? Olha só o jeito dela, né? A senhora vai me perdoar? Pega os livros e começa a estudar mesmo naquele momento. Eu me vejo um pouquinho aqui. Um pouco quando eu estudava, né? Quando eu estava estudando na escola. Então, assim, um pouquinho aqui. Mas não era nem para estudar, era só para dizer assim: me perdoa, professor. Como se seja a culpa de todas as desgraças fosse dele, né? Se ele for um homem. É aquela pessoa que vive pedindo perdão até por algo que a culpa não é dela. Olha só. Então, assim, nos relacionamentos, é aquela pessoa que o parceiro ou a parceira vai errar. E aí, às vezes, ela vai acabar falando alguma coisa, né? Aí vai se sentir culpado e vai lá pedir perdão, pedir desculpa, mesmo o outro estando errado. Né? Ou seja, que diz assim, que se preocupa demais com o que os outros falam e pensam dele, é aquela que acha que que na sua vida só existirá sofrimentos. Então, assim, é complicado o melancólico que a gente tem que mudar, né, esse temperamento, porque não é que... Porque se a gente viver só nesse mundo negativo, a gente vai atrair muitas coisas negativas para a nossa vida, a gente vai sofrer muito, né? E pensamentos negativos realmente mudam as nossas ações e atrai coisas ruins. Agora vamos entender quem é o fleumático, né? Olha só que interessante, o temperamento fleumático. Já o fleumático, ele tem um pouquinho do esquizoide e do masoquista. Eita, esses dois juntos, gente, é aquela pessoa caladona, entendeu?
né? Aquele que parece que não tem sentimentos. Pode cair a bomba atômica no planeta que ele não vai demonstrar nenhum tipo de reação. Por quê? Porque assim, o esquizoide, na sua dor, que a gente vai ver, ele se esconde no mundo dele. O masoquista, o que ele faz? Os sentimentos dele é profundo, é para dentro. Então, assim, o fleumático, ele tem um pouco dos dois, né? Aquela pessoa realmente que parece que não tem sentimentos nenhum, que pode cair o mundo e ele vai estar na mesma. Enquanto o melancólico iria estar se acabando, chorando, ele vai estar ali. Nada, como se nada tivesse acontecido. Entendeu? Os sentimentos dele é para dentro, é profundo. São os que menos traem. Olha que interessante. Pois são muito verdadeiros e em suas palavras. Se falam algo, a pessoa pode acreditar que é para a vida inteira. É tão interessante que Maísa Ribeiro, ela conta a história de uma pessoa, né, que casou o sanguíneo e o fleumático. E foram lá no consultório dela. Então a esposa chegou para ela e falou: Olha, Maísa, eu vou me separar. Meu marido nunca disse que me amava. E aí o que aconteceu? Ela mandou chamar ele já foi. Que foi? Ela estava falando mal de mim? E aí, quando ela começou a conversar com ele, dizer que a esposa ia se separar, porque ele nunca tinha dito para ela que amava, ele foi e olhou e disse: Eu disse sim. E aí Maísa perguntou: Quando? Aí ele falou: No dia do nosso casamento. Se eu falei, tá falado. Por que ela não acreditou? Gente, já tinha mais de 20 anos que eles tinham casado. Ele tinha falado que amava a esposa no dia do casamento e queria que a esposa ainda continuasse acreditando naquilo, né? Então, assim, eles não mudam. Se eles falam uma coisa, eles realmente fazem aquilo. E assim, o interessante, né, o bom deles é que eles são menos que trai. O que mais trai é o sanguíneo, né, porque ele faz amizade com todo mundo, então é um pouquinho, né, complicado. Mas no caso do oral, ele já é também uma característica que não trai muito, porque deixa eu falo, né? Vai chegar lá. Eu já tô falando demais. No relacionamento a dois, o fleumático tem uma dificuldade enorme de se envolver, porque não gosta de abraços, aproximação, ao contrário do sanguíneo, que quer estar abraçando o tempo todo ali. Então, vamos supor, casou os dois. O que é que vai acontecer? Enquanto o sanguíneo quer estar ali abraçando, beijando, quer estar perto e tudo, o fleumático não, ele quer espaço, né? Vai ter dia que ele vai deitar na cama e ele vai dizer: Olha, metade da cama é minha e metade da cama é sua, não ultrapasse. Então, assim, para o sanguíneo vai ser complicado, porque ele vai se sentir que ele não é amado pelo fleumático, só que na verdade porque o sentimento dele é profundo, mas ele não gosta muito dessa aproximação. Então, assim, você entendendo qual é o temperamento das pessoas, você vai entender até por que eles fazem isso. Não é interessante? E na sala de aula, como é o colérico? Ele pega a prova, nós vamos supor que ele recebeu um 0, ele vai pegar essa prova, também vai drobar milímetro por milímetro, colocar no bolso e sentar calado, ele não vai falar nada. Só que também ele nunca mais vai tirar 0. Eles são pessoas muito inteligentes, que é no caso do esquizoide. É o caladão, não fala muito, é observador, entendeu? São as pessoas extremamente inteligentes, pois quem fala pouco ouve mais, né, observa mais e aprende mais. Também eles são as pessoas que mais construíram, as maiores construções do mundo foram feitas por fleumáticos. Olha que interessante. As maiores descobertas científicas foram feitas por eles. Então, assim, eles são muito inteligentes. O esquizoide também, ele é muito inteligente, né? Ele trabalha com a mente. Então, assim, ele gosta de trabalhar com a mente, gosta de trabalhar em computadores. Então, assim, o fleumático, ele é essa pessoa caladão, seu sentimento bem profundo, mas eles acabam descobrindo muito, principalmente nas construções, né, nas descobertas científicas, por conta dessa inteligência que eles têm, de ser na dele, de estar observando, de estar buscando. É interessante. Mas também existe outra característica, que é a característica mais parecida com a de Cristo, que é o supina, né? Que antes as pessoas não falavam muito, mas já descobriram essa característica. E quem é o supina? O supina é o temperamento mais próximo do de Cristo,
é aquele que faz bem, ou seja, que faz o bem escondido. Ele não quer que ninguém veja. Olha só que interessante. Vamos supor que tem alguém, eu vou falar da igreja, né? Porque eu sou da igreja. Tem alguém na igreja passando frio. Gente, eu amo ajudar, mas eu me vi nessa situação. Aí o sanguíneo, né? O sanguíneo, ele vai pegar um casaco, só que assim, não é bem dessa forma, mas é dessa forma, não sei se vocês entenderam. Vai pegar um casaco e vai dizer, olha aqui, gente, estou dando um casaco para fulano. Como é que o supina vai fazer? O supina vai pegar o casaco, vai colocar nas coisas daquela pessoa que está sentindo frio. E ninguém jamais vai saber que foi ele que ajudou. Por quê? Porque ele é aquela pessoa que quer ajudar todo mundo, mas ele não quer tirar o brilho de ninguém. Então, ele quer deixar que todo mundo brilhe. Entendeu? Então, ele é dessa forma. O supina prefere não aparecer para não tirar o brilho de ninguém, sempre fica na dele, no canto, para, se possível, nem ser notado. Agora eu vou dar um exemplo envolvendo todas as personalidades, as 5 personalidades, para que você entenda como é cada um. Olha que interessante. Exemplo, o fleumático construiu um foguete, porque ele é o inteligente, viu? E apresentou para a humanidade dizendo, isso aqui vai à lua. O colérico, que é o certinho, né, sabe tudo, pega a prancheta e diz, deixa eu analisar se não tem alguma coisa de errado. Ele sempre vai procurar algo de errado. O sanguíneo, irresponsável, já está dentro do foguete, ligando todos os botões e gritando, eu vou para a lua. E o melancólico vai estar embaixo do foguete, chorando e dizendo, chega, gente, vamos orar, que isso aqui vai explodir, todo mundo vai morrer. Já o supina, onde é que o supina está? Ele está de longe, observando para ver se alguém precisa de ajuda para que ele possa ajudar. E aí, quem é você? Sempre vai sobressair, né, 2 ou 3, ou seja, se você for fazer o teste, tem até o teste no Google que você pode fazer para saber quem é você. Se você é sanguíneo, melancólico, fleumático e assim por diante. Então, assim, no teste eu fiquei mais com sanguíneo e menos com melancólico, que assim ficou os dois quase por igual, né? Então é bem interessante. Agora vem outra forma de